Vasco vai à CBF pela quarta vez questionar a arbitragem no Brasileirão. Clube contesta gol anulado de Paulinho contra o Palmeiras, no último domingo. Após a derrota para o Palmeiras, no último domingo, o Vasco informou que irá à CBF para reclamar da anulação do gol de Paulinho, no primeiro tempo, em lance que o VAR deu impedimento de Vegetti na origem da jogada. Para o comentarista PC Oliveira, o lance foi mal anulado. Esta é a quarta vez no Brasileirão que o clube vai à entidade questionar a arbitragem. Vasco 0x1 Santos. A primeira reclamação do Vasco na CBF foi contra o Santos, na sexta rodada da competição. Comandada por Maurício Barbieri, na época, a equipe carioca foi derrotada por 1-0, em um jogo que ficou marcado pelos pedidos de pênaltis do lado dos vascaínos. O diretor de futebol Paulo Brex formalizou queixa na CBF contra o árbitro Rodrigo José Pereira de Lima. Ele entendeu que, além do lance envolvendo Pedro Raul, houve outros 2 pênaltis para o Vasco na partida. Outro ponto que desagradou o Vasco foi o fato de Rodrigo José Pereira de Lima, árbitro da partida, ter sido o quarto árbitro no jogo contra o Sport, em outubro do ano passado, na Ilha do Retiro, pela Série B. Na ocasião, por conta da invasão de campo por parte de alguns torcedores do time pernambucano, a partida foi finalizada antes do fim e foi parar no STJD. Na opinião de dirigentes do Vasco, foi uma incoerência ter escalado o árbitro para o jogo do clube. Bragantino 1x1 Vasco. Em um comunicado divulgado à imprensa, o clube disse que iria cobrar explicações técnicas sobre alguns lances e decisões do jogo, mas não especificou quais eram eles. O Vasco da Gama informa que irá apresentar formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol em face da arbitragem de ontem, no empate com o Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista. Na oportunidade, serão solicitadas à comissão de arbitragem explicações técnicas sobre alguns lances e decisões pontuais da partida em questão. A arbitragem de Daronco causou insatisfação das duas equipes. Pelo lado do Vasco, os jogadores reclamaram de um possível pênalti não marcado em cima de Orellano no primeiro tempo. Vasco 1x0 Atlético Mineiro. Mesmo com a vitória sobre o Atlético Mineiro, o Vasco foi à CBF para reclamar de decisões da arbitragem contra a equipe. Além da distribuição de cartões amarelos que o clube discordou, um pênalti não marcado, de Maurício Lemos em Gabriel Peck, incomodou a direção. O Vasco da Gama informa que irá, novamente, apresentar formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, em face da arbitragem de ontem, na vitória diante do Atlético Mineiro. Na oportunidade, serão solicitadas à comissão de arbitragem explicações técnicas sobre lances e decisões pontuais da partida em questão, disse o comunicado do Vasco. Palmeiras 1x0 Vasco. A última reclamação do Vasco é sobre o gol anulado de Paulinho, neste domingo, contra o Palmeiras, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a partida estava 0-0, o meia acertou um belo chute de fora da área e abriu o placar, mas o VAR revisou a posição de Vegetti no início da jogada e anulou o gol. O comentarista de arbitragem PC Oliveira analisou o lance e deu razão à reclamação do Vasco. Para ele, o gol de Paulinho deveria ter sido validado, vídeo abaixo. A bola é cruzada da esquerda, o Vegetti estava em posição de impedimento e cabeceia, o Murilo tem uma ação que é para salvar o gol, mas depois da ação do Murilo repare como o Richard Rios tirou essa bola de dentro da área. A ação do Murilo não caracteriza uma nova jogada, mas o Richard Rios tem a posse da bola, controle do movimento, não dá para considerar como desvio. A partir desse momento que ele afastou essa bola deu início a uma nova jogada. Tudo o que aconteceu antes, o impedimento de Vegetti, deve ser desconsiderado. Portanto, o gol do Paulinho foi legal. O VAR teve uma ação fora do protocolo, avaliou o PC. O Vasco soltou nota, na noite deste domingo, logo após a derrota por 1-0 para o Palmeiras, contestando a anulação do seu gol no Allianz Parque. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho, na partida deste domingo, 27/08, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro, o clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol, diz a nota do Vasco. O Vasco volta a campo no próximo domingo contra o Bahia, às 18h30, na Fonte Nova, em partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão. A equipe ocupa a 18ª posição, com 16 pontos, 5 atrás do Bahia, primeiro time fora da zona de rebaixamento.